Estamos começando mais um super vídeo aqui no estúdio do Valor Entrevista com uma presença encantadora. Hoje eu recebo a advogada, a doutora Helena Deschamps. Seja bem-vinda ao Valor Entrevista. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Obrigada, Alan. A gente fica muito contente com o convite, muito honrada e esperamos contribuir com o teu canal e com as tuas redes. Perfeito. E para você que está nos acompanhando, muito obrigado. Não saia daí por nada, porque nós vamos falar de pejotização, um tema que está em alta. E a especialista nesse assunto é a doutora Helena. E eu já quero começar, antes da gente ir para a nossa pauta, eu quero te perguntar o seguinte: quanto tempo de profissão, doutora? Eu tenho mais ou menos 12 anos de profissão, de escritório próprio, 10 anos, completamos 10 anos esse ano, né? Motivo de muito orgulho. Então estamos nessa caminhada, já temos uma certa experiência, já tivemos muitos empresários clientes, né? Estamos aí em busca de cumprir o nosso propósito de ajudar estrategicamente os negócios a crescerem. E como começou essa paixão pelo direito? Eu tenho um tio que é juiz. Eita, então eu sempre acompanhei muito a rotina dele. Era um tio que eu ia passar as férias de janeiro, de julho. Então, e ele atuava numa comarca pequena que a casa dele era ao lado do fórum. Olha só. Então eu comecei nessa vivência e a minha admiração por ele fez com que eu me interessasse por direito. Além disso, eu sempre me interessei por português, história, matérias que não tinham ligação com exatas. Então eu nunca me vi fazendo outra faculdade além de direito. Olha, e aí teve a o estratégico pensamento de montar um escritório com a doutora Larissa, é isso? Isso, eu e a Larissa nós somos amigas de infância. Olha aí. Essa semana eu até estava olhando umas fotos antigas e ela estava no meu aniversário, acredito eu que de 4 ou 5 anos. Tá de brincadeira. Então nós somos amigas há muito tempo, né? E nós sempre conversamos, né, sobre esse desejo de realmente montar um escritório com foco preventivo, com foco empresarial aqui em Gaspar. Ela já tinha experiência de um outro escritório, ela trabalhava em Blumenau. Eu também tive uma experiência aqui em Gaspar, trabalhando em outro escritório. Em determinado momento, sentamos e entendemos que estava na hora de nós darmos esse passo, né? E isso aconteceu quando? Em que ano? Tem muito tempo. Hoje, 2014. 2014, vai mais de 10 anos. Isso. Já, mas que legal, tão felizes? Muito felizes. Que bom. Nós estamos conversando com a doutora Helena Deschamps e aqui, ó, são as áreas de atuação dela: empresarial, trabalhista, civil e também família. Essas áreas são estratégicas? Então, o que a gente faz lá no nosso escritório, né? Então, a Larissa, que é minha sócia, é especialista em direito empresarial, na parte de contratos, societária. Eu sou especialista em direito do trabalho empresarial. Nós temos uma equipe já, então tem uma pessoa que é responsável pela demanda imobiliária, outra pela LGPD, outras sucessões, né, que tem a questão de planejamento patrimonial, que a doutora Larissa conversou contigo também. Exato. Então, a ideia é oferecer um serviço personalizado, de qualidade e para que esses empresários tenham, de fato, um atendimento global. Sim. Né? Então, assim, algumas áreas nós não atuamos, porque nós entendemos que não faz o escopo do perfil daquele cliente que nós atendemos. Vocês atendem online também? Atendemos online, temos processos no Brasil inteiro. Maravilha. Pessoal, doutora Helena Deschamps, aqui exclusivo no Valor Entrevista. E agora a gente vai para a nossa pauta. A pauta preparada com muito carinho para você que está nos assistindo. Doutora, o que é pejotização e toda contratação PJ é ilegal? Então, uma ótima pergunta, tá? Então, o que é pejotização? As pessoas estão falando muito, eu quero contratar PJ, o que é pejotização, como é que eu posso fazer para talvez economizar um pouco de encargos trabalhistas, que nós sabemos que aqui no Brasil são tão altos, né? Então, pejotização é o termo que é utilizado quando uma empresa faz uma contratação de um empregado, porém revestido de uma pessoa jurídica, de uma empresa. E isso é considerado ilegal. Por quê? Porque nessa relação existem os requisitos para a caracterização do vínculo empregatício. Sim. Então, aquele empregado que cumpre jornada, que
cumpre ordens daquele empregador. Então, se ele está revestido por uma pessoa jurídica, isso é ilegal. Porém, é importantíssimo frisar que é possível a contratação de pessoa jurídica de forma legal, porém ela tem que ser feita com estratégica e de forma orientada. E o que acontece quando a contratação PJ esconde uma relação de emprego? Então, assim, ó, o primeiro ponto é que nenhum contrato, nenhum papel vai fazer com que aquele empregador, aquele empresário tenha segurança caso na prática ele não faça com que aquela pessoa tenha autonomia, não cumpra horário, tenha liberdade. Então, assim, primeiro ponto que eu acho interessante nós colocarmos, né, que o risco é o pedido de um reconhecimento de vínculo empregatício na justiça, com pagamento de férias, 13º, FGTS, todos os encargos, com multas, juros. Então, tem algumas multas que se ele tivesse sido contratado como empregado, ele não teria que pagar, e na justiça tem. Sim. Tem os custos processuais, tem os honorários advocatícios, então a conta fica muito alta. Até porque, geralmente, o PJ ganha um pouquinho mais, porque como Sim. tem a economia ali dos encargos, a pessoa acaba ganhando um pouco mais, né? Então, esse é o risco mais iminente, além de uma fiscalização do Ministério do Trabalho, né? Como evitar isso? Primeiro, nem toda relação dá pra gente fazer a contratação via pessoa jurídica. Sim. Porque tem funções que demandam essa subordinação, que demandam o cumprimento de horário. Então, não é todo empregado que pode ser transformado em PJ. Eu acho que é isso que as pessoas estão confundindo um pouco. Sabe, Alan, aqui na nossa região, nós temos muitas confecções, facções, Sim. né? Então, essas pessoas estão com muita dificuldade de mão de obra. Então, diariamente, eu tenho consultas acerca... Helena, posso transformar em PJ a pessoa que trabalha no meu PCP? Porque eu não estou tendo mão de obra. Pois é. Ele ganha 3 mil, o concorrente ofereceu 6 PJ e eu não tenho como competir, não tenho como oferecer 6 mil para ele limpo, considerando os encargos. Eu vou ter um prejuízo de 12. Claro. Porém, a gente tem que olhar estrategicamente, né? Então, assim, primeiro, quais são os riscos referentes àquela contratação? Então, não tem uma receita de bolo. A gente tem que olhar cada caso. Sim. Tá? Então, acho que essa é a primeira questão. Além disso, o que nós precisamos também? Entender o perfil do cliente. Porque eu tenho um empresário que ele é mais... lida melhor com os riscos da atividade empresarial. Sim. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que saber os riscos que ele está correndo mediante aquela atitude. Então, para isso que a gente atua muito na área consultiva, por isso que a gente gosta muito. Então, ao invés de remediar, a gente já se antecipa ao problema. Claro. Agora, eu tenho clientes que eles não conseguem dormir se eles têm alguma demanda trabalhista. Então, será que vale a pena correr o risco quando há esse risco? Porque, como eu já falei, há possibilidade sim de forma segura de fazermos essa contratação. Mas nós temos que analisar de início o perfil desse cliente e, além disso, se aquela pessoa que quer ser contratada como PJ, né, ou o próprio empregador faz essa sugestão, se aquela função comporta esse tipo de contratação. Exatamente. Pessoal, a gente está conversando com a doutora Helena Deschamps. O tema do nosso vídeo é pejotização. Eu quero passar o Instagram do escritório da doutora, Schmidt e Deschamps Advocacia, @sed.advocacia. Ali no Instagram, eu gostei, eu quero aproveitar e te dar os parabéns. Tem muita coisa boa ali, muita informação gratuita. Muito obrigada. Eu acho que é um propósito do nosso escritório mesmo, conscientizar aquele empresário, né? Porque o que acontece, o que nós vimos na prática, né? É uma pessoa que começou com a cara e com a coragem, né? Sem uma qualificação técnica, ele tinha muita experiência, porque talvez era empregado numa empresa e resolveu montar o seu negócio. Então, o negócio, à medida que vai crescendo, aquele empresário, ele pensa muito em faturamento, em vendas, em comercial. E essas questões mais técnicas, primeiro porque as pessoas acham um pouco chatas, burocráticas, né? Acabam ficando um pouco de lado. Sim. E daí, o que falta, assim, ao meu ver, na grande maioria, é uma conscientização em relação à importância disso e como isso pode impactar na empresa, mas também na vida pessoal dessa pessoa, né? Esse empresário, ele vai conseguir chegar em casa, vai conseguir curtir a família, vai conseguir ficar tranquilo, não vai trazer os problemas da empresa, porque para a empresa rodar é necessário empregados. Claro. E essa gestão de pessoas é muito importante. E o empresário tem que entender que ele não está sozinho e que a contabilidade nem sempre
a responsável. O suporte, né? Isso mesmo. Sabes que no início eu tinha uma bronca com as contabilidades, porque o que acontecia? Às vezes havia uma orientação jurídica errada vinda da contabilidade e depois acabava num processo que eu tinha que resolver. E daí, conversando com contadores, né, eles falaram: Helena, eu sou obrigada a oferecer um suporte mínimo porque o meu cliente espera que eu faça isso porque o meu concorrente faz. Só que eu entendo que a questão de departamento pessoal, enfim, as contabilidades, assim, são maravilhosas, né? Eu acho que é uma junção de prestação de serviço que deve acontecer para que essa assessoria realmente seja completa, assim, né? Uma outra... há um mito, né, que a minha empresa pequena não precisa de advogado. Sim. Não, justamente precisa de um advogado para fazer com que aquela empresa cresça de maneira estratégica, né? Exatamente. Que pense, porque um único processo pode levar essa empresa à falência, diferente de uma multinacional que um processo pode ser só mais um. Exato, né? Exatamente. Pessoal, doutora Helena Deschamps, uma outra coisa que eu quero comentar é a respeito das palestras, das orientações, a gente comentou aqui do Instagram, mas você também coloca à disposição da comunidade aqui do Vale Europeu, em especial aqui a cidade de Gaspar, muita informação e encontros, né? Sim. Isso também é legal. Eu gosto muito. E o que eu mais gosto nesses encontros que a gente faz de forma periódica é a troca que acontece entre os empresários. Porque o meu problema pode ser igual ao problema do outro. Exato. E talvez o outro tenha achado uma solução que eu possa utilizar na minha empresa. Então, assim, essa troca é muito legal. Eu nunca faço, assim, palestra. Eu sempre faço conversas. Sim. Eu deixo, né, os empresários trazerem as dúvidas, as experiências, as angústias e vejo como a gente pode ajudar de maneira estratégica e eficiente. Perfeito. Doutora Helena Deschamps nos dá aqui o prazer de bater um papo com a gente aqui no Valor Entrevista. Se você está gostando do nosso vídeo, já compartilha. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas ainda tem muita coisa boa no nosso vídeo. Para você que está aí do outro lado, não saia daí, já voltamos. Voltando para o segundo bloco de um papo sensacional com a doutora Helena Deschamps, ela que é advogada aqui na nossa querida cidade de Gaspar, mas atua também de forma online, está ligada aí pelas redes sociais, o Instagram também bem bacana, cheio de informações e informações gratuitas. Agora, eu quero desmistificar esse tema aqui, que essa pergunta, eu adorei essa pergunta. Muita gente diz que o empregado sempre ganha. Isso é verdade, doutora? Não, não é verdade. O que acontece é que muitas vezes a própria empresa está despreparada. Então, nem sempre nos processos os empregados fazem alegações que teriam chance de êxito, mas ele sabe que a empresa não tem como se defender porque não se preparou. Né? Eu sempre falo, quando eu converso com qualquer empresário que eu tenho oportunidade, o empresário tem nas mãos um poder de criar leis dentro da empresa dele. Claro. Então, o que a legislação é omissa, que são muitos pontos, né, e que podem facilitar o dia a dia, o empresário pode criar lei dentro da sua empresa. E os empresários não fazem isso. Com um simples regimento interno, estruturado, bem feito, considerando a realidade de cada caso, não é um modelo pronto também. Esse empresário consegue minimizar os riscos em, acredito que uns 80% ao mínimo. Além disso, é necessário que haja um provisionamento em relação aos riscos que se correm. Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, Helena, eu nem vou te contratar porque tu vai chegar na minha empresa e tu vai mandar eu mudar tudo, fazer tudo certo. Não, nem sempre. São pequenas adequações que não vão gerar um impacto financeiro, que não vão gerar grandes impactos na rotina da empresa e dos empresários, que traz segurança jurídica. Além disso, uma coisa que a gente vê muito o empregado entra com a ação e o empregador, quando eu vou conversar com ele fala, Helena, mas foi ele que me pediu para fazer assim, ele que pediu para eu não ser registrado. Mas tem responsabilidades que não são do empregado, são do empregador. Então, assim, são pequenos detalhes, porque o empregador, na maior parte das vezes, acha que está ajudando. E no final, cria um passivo enorme e né, acaba com a tranquilidade, tem esse prejuízo financeiro, mas eu sou uma defensora de que não, as empresas ganham e ganham muitos processos, né? E há maneiras da gente conseguir com que isso aconteça de maneira mais tranquila e fácil. Perfeito, então tá aí, olha só, a doutora Helena Deschamps aqui no Valor Entrevista. E agora a gente vai para o próximo tema. Para quem quer contratar um PJ de forma legal, o que precisa
observar, doutora? Vamos lá. Primeiro, a realidade tem que ser condizente com o contrato firmado, né? E esse contrato, ele tem que ser específico. Também não dá para utilizar um modelo geral. Além disso, é necessária uma avaliação profissional de que se aquela função pode comportar um contrato, né, de PJ de prestação de serviço ou se aquela atividade é incompatível, né? Se ela precisar cumprir horário, se ela gozar de férias, né? Se ela quiser ganhar 13º ou um empregador oferecer 13º, acaba descaracterizando, né? Então, a pessoa tem que ter autonomia para fazer aquela prestação de serviço, para atingir aquele objetivo, tem que ter liberdade nos horários e na forma como isso vai ser entregue. Tem que ter um bom contrato e o contrato tem que estar alinhado com o que de fato acontece. Perfeito. Olha só a próxima pergunta. E se o próprio prestador quiser ser PJ? Posso aceitar assim? Então, muitas perguntas a respeito disso, né? Porque as pessoas acabam conversando entre si e, eu tô PJ, eu ganhava 4 mil e agora PJ eu ganho 6 mil. É mais vantajoso para mim, eu continuei na mesma empresa, fazendo o que eu sempre fiz, cumprindo os mesmos requisitos e agora tô ganhando 2 mil reais a mais. Então, como eu falei, não claro, tem que ser uma relação amistosa e boa para ambas as partes, mas o empregador ele não pode correr o risco só em função de um pedido do seu empregado, porque podem acontecer inúmeras questões no decorrer desse contrato, né, responsabilidades grandes em relação a acidentes, né, dependendo da função, pode ter mais ou menos risco. Então, assim, não pode ser a única questão a ser analisada esse pedido, né? Ambas as partes têm que ficar contentes e seguras com essa transformação. Perfeito. Doutora Helena Deschamps, aqui no Valor Entrevista de forma exclusiva no nosso estúdio. Qual o maior erro que você vê nas contratações PJ, doutora? Primeiro, que o empregado contratado CLT, que continua exercendo as mesmas funções com o mesmo padrão e apenas muda o contrato para PJ. Então isso fica inerente ali, né? Fica explícito que de fato ele é um empregado, só que ele está revestido de uma pessoa jurídica apenas para fraudar a legislação. Então, a gente vê muito isso na prática, né? E entendo que é a principal questão. Meu Deus do céu, tem de tudo, hein, doutora? Tem de tudo. Mas tem, por exemplo, muitos casos que são muito mais fáceis. Por exemplo, a pessoa já constituiu essa empresa há 10 anos atrás, já prestou serviço para outras pessoas nos mesmos moldes, tira nota fiscal para outras pessoas, né? Então, assim, cada caso é um caso. Por isso que a gente tem que analisar de forma bem consciente, pormenorizada e especializada para a gente entender os riscos que daquela relação existe. Perfeito, doutora Helena Deschamps, no Valor Entrevista, e a gente vai fazer agora a nossa última pergunta. Como usar a pejotização estrategicamente e sem risco? Então, como eu falei, a gente precisa analisar o grau de autonomia daquela pessoa, né? E além disso, além de analisar especialmente a autonomia, nós temos que analisar se aquela função comporta e se isso de fato vai trazer um benefício para a empresa, porque muitas vezes não traz. Então, muitas vezes a empresa necessita contar com aquela pessoa todos os dias, com aquele compromisso, e daí o que acontece? Faz a PJ, a pessoa não é comprometida, manda uma mensagem de WhatsApp. Ei, é 7 horas, porque não chegou ainda. Essa mensagem de WhatsApp vai ser utilizada num processo. Então, além de fazer esse contrato, além de entender como é que é essa relação, a gente precisa cuidar e orientar em relação à dinâmica, ao dia a dia dessa gestão de pessoas na empresa, porque mensagens, áudios podem sim ser utilizadas e são usadas todos os dias em processos. Eu tenho clientes que quando chegam para mim, doutora Helena, recebi uma notificação de um processo. A primeira pergunta que eu faço, tem mensagem de WhatsApp? Porque geralmente é ali a nossa melhor prova documental, tanto para, né, a improcedência do processo, quanto para termos êxito. Doutora, que papo sensacional, hein, cara? Esclarecedor o tema deste vídeo aqui com a doutora Helena Deschamps. A gente sempre pede
aos nossos convidados uma mensagem aos nossos seguidores. Então aproveita a lente do canal, deixa uma mensagem aos seus clientes, à família, às pessoas que te amam. Então vamos lá. Acho que a principal mensagem que eu gostaria de utilizar o teu canal, Alan, que é tão bem visto, tão consolidado aqui, especialmente na nossa região, é que eu gostaria de desmistificar que o advogado trabalhista é um vilão, que ele só deve estar na empresa para apagar incêndios, que ele é prejuízo, porque quando o advogado trabalhista é chamado é porque já tem algum problema, porque já tem processo. E não, na verdade, os advogados trabalhistas, eles podem e devem ser parceiros estratégicos dos empresários, ajudando na gestão de pessoas, ajudando a pessoa responsável pelo RH, que acumula muitas funções e realmente a gente vê que essas pessoas estão sobrecarregadas. Então, é um braço da empresa que pode auxiliar tanto em relação à tranquilidade de não ter uma demanda trabalhista, mas também especialmente para ajudar nas rotinas internas das empresas, claro, na instituição de uma cultura, na instituição de regras e na cobrança dessas regras também, para que o negócio flua de maneira tranquila, sem a necessidade daquele empresário estar efetivamente atuando em todas as relações de gestão de pessoas. Pois é. Sensacional. Gostou, doutora, do papo? Muito, muito legal. Eu admiro muito o teu trabalho e fiquei muito feliz com o convite. Obrigado. Eu fiquei muito feliz com o tema, porque é um tema importantíssimo. Vocês puderam perceber que tem muita estratégia aqui, tem muita informação que você precisa realmente do apoio consolidado de um advogado especialista. Doutora, muito obrigado pela sua presença no Valor Entrevista. O canal vai estar sempre de portas abertas. Se quiser trazer outro tema para a gente conversar, eu fico à disposição. Mandar um abraço para a doutora Larissa também, que esteve conosco recentemente. O vídeo dela está aí nas redes sociais, pode acessar. E claro, para você que está nos acompanhando aqui no Valor Entrevista, um beijo no coração. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no canal. Tchau. Tchau.